Olá, estamos mais uma vez aqui no Fute História, um programa que fica na memória. Você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, dar o like, ativar o sininho, porque hoje nós temos aqui um grande craque que jogou no futebol carioca, no futebol português, no futebol baiano, entre os anos de 1980 até meados dos anos de 1990. E nós vamos receber aqui, evidentemente, com uma salva de palmas, o nosso Pingo, grande craque desse período. Olá, Pingo. Uma satisfação tê-lo aqui. A satisfação é minha. Boa tarde aí aos ouvintes. É uma maior satisfação estar participando desse programa e fico muito feliz, né, com essa oportunidade. Muito bem, uma grande homenagem que nós vamos fazer aqui ao Pingo. E eu vou começar perguntando o seguinte, Pingo. Todo mundo sabe que a sua ligação com o Campo Grande, é muito forte, né? Grande, né? É muito forte. E eu queria saber como é que se dá a sua chegada ao clube, lá pelo final dos anos 70, provavelmente. Olha só, Sérgio, o Campo Grande para mim é a minha segunda casa, né? Eu cheguei no Campo Grande em 79, tá? E nessa ocasião eu vinha jogando a departamento. Autônomo. Isso. E tinha um diretor lá do Campo Grande assistindo um companheiro meu nesse jogo. Foi São José e Pavunense. Sim. Aí eu jogando, aí daqui a pouco acabou o jogo, o diretor do Campo Grande chegou para mim, tu que joga K8? Eu falei, sou. Aí ele, tu já está contratado pelo Campo Grande. Eu falei, eu não acredito. Aí ele, por que tu não acredita? Aí eu falei assim para ele, é porque eu já fui mandado embora de vários clubes e eu desisti de jogar. Jogar bola. Jogar bola. Então só estou jogando esse campeonato que é só sábado e domingo. E eu estou trabalhando, né? Aí foi assim que. Você trabalhava na época? Trabalhava na época. Eu jogava só jogo sábado e fim de domingo, semana. só fim de semana, né? Aí foi que eu fui lá fazer, nem fiz teste, levei os documentos e já fui contratado. Foi muito rápido, então. Foi rápido, muito rápido. Chegou a jogar o campeonato juvenil? Não, juvenil, cheguei a jogar juvenil, porque em 79, Jair Pereira que era o treinador. Do juvenil? Do juvenil. Então agora nós vamos entender um pouco essa história, porque de 1979 para 1980, o Campo Grande, que tinha um time com Edu, Luiz Carlos, Luiz Paulo, que jogou muito tempo contigo, um time mais tarimbado, um time experiente, ele começa o ano, começa o Campeonato Carioca e troca de técnico 2 vezes. Eu, pelo menos lá na revista Placar, eu acredito que seja Brandãozinho, eu estava conversando com o Edu mais cedo, tinha lá Adãozinho, falou, Adãozinho não deve ser o Brandãozinho, que foi técnico do Campo Grande há muito tempo. Depois, uma passada rápida pelo Décio Neves, e aí vem o Jair Pereira para treinar o time de cima. E é exatamente nesse momento que o Jair Pereira entra que você começa a ter as suas primeiras oportunidades. Muitas vezes entrando no lugar do Edu. E você conhece o Edu, um grande craque do futebol brasileiro. Eu queria que você falasse desse período, o que você aprendeu com aqueles jogadores mais experientes e como é que foi para você começar de fato a jogar no time profissional do Campo Grande. Cara, eu só tenho que agradecer principalmente o Edu, né? Uhum. Porque Edu, toda vez que eu encontro ele, eu chamo ele de meu padrinho, né? Porque o Edu que me deu essa força, né? Porque o Edu me viu jogando no juvenil, ele chegava pro Jair Pereira atrás daquele pretinho lá, para aquele escurinho, né? Aquele escurinho, o time de cima. Aí foi minha facilidade, né? E ele saía sempre para me poder entrar. Aí eu fui pegando, assim, como é que eu digo para ti? Aquela experiência. Cancha. A experiência de profissional, né? Aí quando o ano seguinte eu já jogava, que o Edu parou de jogar, eu já jogava normalmente pelo Campo Grande. Exatamente. Então, quando você começa o ano de 1981, o Campeonato Carioca tem 3 turnos, e ali é o ano em que realmente, vamos dizer, a torcida carioca, ou a mídia carioca, te descobre como um talento do futebol daqui. É muito claro isso, porque você tinha os clubes, normalmente, que Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, são os clubes mais falados, o América ainda, à época também era muito, mas o Campo Grande tinha uma estrela, que muito claramente para o público, que era o Pingo, começaram a falar do Pingo, etc. E aí nós tivemos uma passagem sua no ano de 81 pelo Campo Grande, que de fato nos chama muita atenção.
porque você não só conduzia o time do Campo Grande, como o Campo Grande começou a ganhar determinados jogos que eram inesperados. Uma vitória que daqui a pouco nós vamos ver as imagens sobre o Fluminense por 3-0, fazendo jogos duríssimos contra o Flamengo, aquele Flamengo do Zico e tal, fazendo jogos duríssimos, ganhando, aliás, o Campo Grande ganhando do Fluminense de 3-0, depois ganha de 2-0 no Ítalo Delcima, no próprio ano de 81, e o próprio Vasco também com dificuldades em determinados momentos. Jogo duríssimo no turno, o Vasco ganhou 1-0, no São Januário, gol de falta. Enfim, vitória do Campo Grande sobre o Botafogo também, Ítalo Delcima, que nós vamos ver daqui a pouco. Aquele time de 80 para 81, qual foi a mudança? O técnico era o mesmo, Jair Pereira. Qual foi a mudança que você sentiu, você que estava começando daquele time? Foi o quê? A base do Campo Grande subir e ter mais oportunidade? O que você acha que mudou de 80 para 81 para esse crescimento do Campo Grande? Pô, Sérgio, eu acredito que a maioria ali desse elenco, todo mundo era da base. Então todo mundo já se conhecia, entendeu? E eu, na minha maneira de pensar, eu acho que aquele time já estava pronto para disputar o profissional, mesmo que a maioria ali tinha acabado de subir aquele ano, mas a gente já tinha aquela vontade de jogar no profissional. Então isso foi a facilidade, e a gente já se conhecia, e não era só eu. Tinha Tuchê, Pirulito, Jaceni, o pessoal da base, né? E o Brás, o Carlos Antônio, o próprio Serginho também, sim, se inteirou lá com a gente, né? É que o Serginho é do Fluminense. É. Então, facilitou aí, e tinha muita gente boa, todo mundo jogava bola, e a gente não tinha esse problema de um querer ser mais que o outro. Ali era tipo uma família, aquele time. E como é que o Ramires foi para lá? Porque o Ramires é aquele daquela história com o Rivelino, que correu atrás do Rivelino, que depois jogou no Flamengo. Ele foi contratado lá em 81. Foi uma surpresa lá, o jogador uruguaio, jogador que já era veterano, enfim. Como é que foi? E era um jogador que era muito explosivo, muito fazia um gol e ia lá, corria o campo todo. Como é que foi a chegada dele e de outros jogadores que, principalmente no setor defensivo do Campo Grande, do Biluca, que jogou na América, entre outros jogadores, para fazer com que você tivesse no Campo Grande uma força defensiva que pudesse fazer com que o time do meio para frente andasse? Independente do Ramires, do Biluca, a gente lá no Campo Grande não tinha esse problema nenhum. Quem viesse, estava ali no grupo, se juntava e vamos tocar para frente. Então, o nosso elenco lá, a gente queria saber de jogar. Não importava com quem viesse, tá me entendendo? Então, o que acontece? O Ramires, mesmo ele com aquela idade dele, ele passava por cima de todos nós, até a gente mais novos. É mesmo? Corria no Mendanha, o Ramires era um dos primeiros. Era muita força. Muita força, né? E incentivava o jovem, né? Principalmente eu, que era o mais menino daquele time, e não tinha problema nenhum. Então houve esse liame, né? Houve essa junção. Os jogadores mais jovens, eles receberam bem os mais experientes, e por sua vez os mais experientes também se entrosaram com os mais jovens. Talvez aí tenha sido aquilo que levou o Campo Grande a ter aquele sucesso iniciado em 1981. Vamos então ver agora algumas imagens de 1981 do Campo Grande no Campeonato Carioca, que nós separamos aqui, tendo o Pingo, evidentemente, como o destaque. Aí é o gol, um dos inúmeros gols que você faz contra o Flamengo, né? Gostava de fazer gol contra o Flamengo. Gostava. Jogo aí no Ítalo Delcima. Aí o jogo contra o Fluminense, no Maracanã, que você arrebentou. Olha, jogada pela esquerda, ó. Pra lá, pra cá, vai tirando todo mundo. Não fosse o Becão ali, a bola... O Zezinho caiu. Zezinho lateral. Aí o Edinho, né? Acho que bateu no Edinho. Essa imagem boa, hein, Sérgio? Aí, outra vez pela esquerda. Outra vez em cima. Coitado do Zezinho. Olha o Paulo Vitor ali. Esse jogo aí tá no meu dia. Impressionante. Isso é no primeiro tempo, né? Aí nós vamos pro segundo tempo agora. Mais uma vez a jogada pela esquerda. Passou novamente, só que dessa vez, bola na rede. Aí o primeiro gol do Campo Grande. Essa partida terminou Campo Grande
surpreendentemente, Campo Grande 3, Flamengo 0, pro Fluminense 0, e o Fluminense havia ganho do Flamengo no domingo anterior por 2-1. E aí o passe seu, quem é? O João Fernandes ali? João Fernandes. João Fernandes, que não é o Fernandes Não, que não é o jogou no Fernandes, Bangu. não. E ele é zagueiro também. os Zagueiro dois são também. zagueiro. João Fernandes. O segundo gol foi do Serginho, né, nesse jogo. Foi do Serginho. E aí a vitória de 3-0. Aí é um outro jogo. Esse gol, você é o penúltimo passe é teu aí. O último passe é teu, é um golaço. Foi contra o Botafogo. Do Botafogo. Isso foi, Marechal Marechal. Eu dei pro Luiz. Exatamente. Olha que bola, rapaz. E olha como é que o Luiz pega bem também. Também ele os dois, né? Foi. Um golaço ali no campeonato de 81. E aí, mais uma vez, Flamengo. Lá tá o Flamengo de novo. Olha a caneta em cima do... Foi em cima de quem? Do Andrade, né? A bola bateu no Marinho. Coitado do Andrade. Eu não tenho, cara. Tem que mandar isso pra mim. Manda, não tem problema nenhum. Tem que mandar isso por e-mail. Você tem e-mail, né? Tem. Então, manda por e-mail. Aliás, tem vários jogadores que tiveram aqui, ex-atletas que estiveram aqui, que eles estão me pedindo, eu tenho que fazer isso. Eu só posso mandar isso por e-mail, né? Porque aí ele recebe, tem que ter Google Drive, você tem que saber mexer nisso. Isso é complicado na minha cabeça, hein? Pois é, tem que saber mexer, porque aí você pega do Google Drive você traz pro teu computador e aí fica lá registrado. Fica guardado pro resto da vida. Então, tá no computador, tá guardado. Mas isso eu faço sem problema nenhum. Enfim, 81, você vê que já tem esse destaque todo ali no Campo Grande, mas o ano emblemático do Campo Grande é 1982. Porque foi a conquista da Taça de Prata. Um time que começou com Vanderlei Luxemburgo, né? Você me falou. Foi o Vanderlei que começou nesse ano? Não, Vanderlei 83. Começou o time do Fidelis. Né? 82 é o Fidelis, não é? Foi Jair. Não, foi o Jair, mas o Jair sai. Jair dessa Esteves, desculpa. Isso. Jair, o Fidelis é outra coisa. Esqueçam, Fidelis e Vanderlei Luxemburgo é 83 Campeonato Brasileiro, é outra história. Vamos voltar aqui a fita? Então, beleza. 82, então, é com o Jair Pereira, que é praticamente até o finalzinho do campeonato ele treina o Campo Grande. E depois o Jair Pereira, aquele ano, inclusive, foi treinar a seleção de juniores brasileira, foi campeão sul-americano, depois foi campeão mundial em 83, enfim. O técnico que estava crescendo ali naquele cenário. E depois entra o Décio Esteves. Aquela decisão contra o CSA, eu não trouxe para cá porque elas não tinham relevância com relação às suas atuações. Mas começa essa decisão com o CSA num jogo em Alagoas, que o Campo Grande está ganhando por 3-1 e o CSA vira para 4-3. Que, em tese, se você está ganhando de 3-1 e perde de 4-3, o outro ganha uma moral muito grande. Isso é verdade. Segundo jogo aqui em Campo Grande, o CSA sai na frente no segundo jogo. E o Campo Grande vira o jogo para poder ter o terceiro jogo. Então a minha pergunta aqui vai no seguinte. Vocês vão jogar em Alagoas, 3-1, jogo tranquilo, de repente tomar uma virada de 4-3, vão para o jogo aqui no Rio, né, no campo do Campo Grande. Toma um gol. E aí? A gente tomou a virada lá, saiu atrás, evidentemente que o outro time está cheio de moral. Como é que vocês fizeram para toda essa situação ser revertida? Ô Sérgio, em primeiro lugar, eu não joguei lá. Lá você não jogou? Não joguei. 4-3. Então veio o segundo jogo. Isso. A nossa obrigação era ter que ganhar. Tem que ganhar aqui, para ter o terceiro. Só que logo no início nós tomamos o gol. Mas aí voltamos no segundo tempo, se reunimos lá no vestiário, né? Esse que eu quero saber, o papo do vestiário. Conversamos e o interesse era só a vitória. Então voltamos para o segundo tempo determinado que a gente tinha que virar o jogo. E houve alguma instrução a mais do Jair Pereira? Foi só questão de união? Como é que foi isso? Você falou alguma coisa? Alguém disse alguma coisa ali no meio? Todos nós falamos que a gente tinha que ganhar aquilo de qualquer jeito. Se a gente perdesse, a gente perdia a Taça de Prata, né? Sim. Aí visando o terceiro jogo. Portanto que no terceiro jogo... Não, o terceiro jogo é outra história. É outra história, né? O jogo, para mim, emblemático foi o segundo. Porque claro que o terceiro emblemático foi o jogo do título, mas eu estou dizendo o jogo realmente que foi... Porque eu ouvi esse jogo pelo rádio, o terceiro. O terceiro jogo foi um passeio. Então, mas se a gente perde o segundo jogo, não tinha terceiro jogo. Exatamente. Entendeu? Então, na tua cabeça, houve uma junção, uma união. Com certeza. Ali, e a virada, que vocês acreditavam naquela virada. Vocês não, em nenhum momento, não, o time do CSA é melhor que o nosso. Não, vocês o tempo todo, não. Aconteceu, a gente tomou aquela virada lá, mas nós vamos
Mas incrível que pareça, a gente estava bem no jogo. Sim. A gente estava bem no É jogo. aquela história, né? Toma um gol no fizeram um contra-gol. gol no contra-ataque, aí deu aquele calafrio, né? Exatamente. Portanto que nós conseguimos a virada no segundo tempo. Exatamente. Depois que voltamos do vestiário. Exatamente. Aí foi a virada pro 2-1. Isso. E o 3-0, Pingo. Esse jogo eu me lembro, inclusive, quem narrou o jogo, acho que foi o Edson Mauro. Né? Foi Edson Mauro, na Rádio Globo. E eu ouvi esse jogo. Eu ouvi o jogo todo. O jogo passou direto lá na rádio, eu ouvi o jogo todo. E assim, esse jogo não teve dúvida nenhuma. O tempo inteiro o Campo Grande... Tanto que o Campo Grande faz o segundo gol e a torcida já grita campeão. Né? Então eu queria mostrar essa imagem do segundo gol, que é uma coisa curiosa, a imagem do segundo gol do Campo Grande naquele jogo, porque é uma imagem que começa muito ruim, que é a tua jogada, e depois ela fica boa já no finalzinho, quando vai haver o toque do Lulinha para fazer o gol. Lembrando que os outros dois lá. Você passa no meio dos zagueiros, a imagem fica... Aí ela fica... Você tá torcendo lá. Você tá torcendo lá na... Olha lá. Olha como é que começa a jogada. Passa no meio dos dois zagueiros. No meio dos três, né? Na verdade, tem três ali. Tira do goleiro, o Becão bota o peito na bola, bate na trave, aí vem o Lulinha. Aí, quem tentou ali foi o Luizinho, não? Foi o Luizinho. Luizinho, né? Luizinho queria fazer os três, né? Queria fazer os três. Ele fez dois, né? Fez dois, fez o primeiro e o terceiro. Tá aí, então. E eu me lembro muito dessa narração do Edson Mauro. Eu lembro. Pingo Maravilha. Não, Pingo de Ouro. Pingo de Ouro. Pingo de Ouro. Já vem Pingo de Ouro pela direita. É um negócio assim. Exatamente. E aí vem essa conquista de 82 da Taça de Prata do Campo Grande. Tá aí a torcida do Campo Grande. Ali já estava a torcida dizendo que o Campo Grande era campeão. E no segundo tempo ratificou uma jogada pela direita, o Luizinho pegou. Quem fez a jogada? Não me lembro. Tuxê, né? Tuxê que fez a jogada, o Luizinho entrou de primeira, fez o gol. Vamos mostrar então, que nós em off já até escolhemos aqui, o pôster do Campo Grande, campeão da Taça de Prata de 82. Vamos lá. Aí, ó, Ronaldo. Vamos tentar. O Ronaldo veio do... Olaria. Pirulito. Base. Mauro. Olaria. Ramires. Flamengo, já falamos, né? Serginho, Fluminense lá de trás, né? Marinho veio de Estrela. Espírito Santo, Estrela do Norte, Espírito Santo. Tuxê, base. Luizinho das Arábias. E Luizinho jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. Portuguesa, Flamengo. Lulinha. Olaria. Pingo, base. E o Luiz Paulo foi aquele Luiz Paulo que jogou no Flamengo. Luiz. Nos anos 70. Ponte jogou muito tempo no Campo Grande. Jogou muito tempo. Esse time aí, então, era o melhor mesmo da segunda divisão, da Taça de Prata? Cara, lá... qual era a cabeça? Nós somos melhor mesmo que os outros. Você me pega, né? Porque, se eu falar isso aí, os caras vão me queimar aí. Mas como assim? Meu time também, Não, esse time aí sempre deu trabalho, né? Sempre deu trabalho, mas... Aliás, a maioria dos times pequenos, Sérgio, antigamente, sim, dava muito trabalho os times grandes, porque tinha muita gente boa em time pequeno. Sim, tinha muito. O Tuxê jogava muito. O Luizinho era um grande centroavante. O Lulinha, não precisa dizer, o Lulinha foi campeão da Taça de Bronze pelo Olaria, da Taça de Prata pelo Campo Grande, chegou à final do Brasileiro contigo, no Bangu. Ele poderia ter sido campeão dos três, das três divisões. Podia ser Taça de Ouro, né? Exatamente, a Taça de Ouro era o Campeonato Brasileiro, de 85. Baluarte é fora de série. Baluarte? Eu chamo ele de Baluarte. Legal. Até hoje eu estou sempre em contato com ele. Nós vamos contar as duas histórias com ele no Bangu, a saída do futebol baiano, cada um foi para um lado. Depois nós vamos falar disso tudo. Mas então esse é o time de 82, que de fato foi uma grande conquista. E eu me lembro realmente na época de o público carioca ficar muito feliz com essa conquista do Campo Grande, ganhando a Taça de Prata de 82. O Campo Grande ganhou a Taça de Prata e o Flamengo foi campeão brasileiro. Então, os dois clubes do Rio de Janeiro conquistaram as duas divisões. E aí nós temos o Campeonato de 82, que já é com o Paulinho de Almeida, o treinador, chegou a treinar o time em 82. E nós vamos ter umas imagens, vamos mostrar umas imagens do Campeonato Carioca de 82 do Pingo. Vamos ver, vamos colocar as imagens. Campeonato Carioca de 1982 do Pingo. Você já sabe onde é que vai começar o gol dele. Olha contra quem que ele vai fazer. Ó. Aliás, o Cantarelli aí foi uma mãe, né? Olha lá. Novinha. Olha lá, ó. O zaga se complicou, você tava ali, né? Você tava ali, né? Aquela história, só faz quem tá lá para fazer. É verdade. Você fez o gol aí contra o Flamengo em 1982. E agora, rapaz, vai fazer um gol contra o Vasco. Lá vai ele fazer gol contra o Vasco. Esse também foi tranquilo, hein, Pinto?
Eu não vou dizer que até eu Aquele faria, porque se eu goleiro fosse... era o Roberto? Não, ali é o Mazzaropi. O Mazzaropi? Mazzaropi. Eu não vou dizer que até eu faria esse gol contra o Vasco, porque é de canhota, eu já não sei se de canhota eu ia fazer. Se fosse de direita, tranquilo. Fazia. Faz direita, fazia, mas de canhota, tendo que pegar do outro lado, eu já não sei se eu ia pegar bem na bola ali para fazer. Mas ali, 82, o Campo Grande, então, consegue, pela conquista da Taça de Prata de 82, ir para a Taça de Ouro de 1983, para o Campeonato Brasileiro de Sim. 1983. E, surpreendentemente, eu me lembro do Campo Grande obtendo resultados, principalmente na primeira fase, se não me engano, com o Atlético Paranaense lá, empate, não sei se foi Atlético Paranaense, Ponte Preta, mas enfim, o Campo Grande chega à segunda fase, Corinthians, Bahia e Vasco. Corinthians, Bahia e Vasco, é a segunda fase. O Campo Grande ganha do Vasco em Campo Grande. Inclusive, eu acho que o Ramires faz um dos gols nesse jogo, né? 2-1. E o Campo Grande quase que chega ali na terceira. Ele brigou ali e tal, mas bem, não passou, mas quase chega na terceira. E você trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo. Aí sim, aí eu tô certo, trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo. Como é que era o Vanderlei Luxemburgo nesse início de carreira? Ô Sérgio, o Vanderlei sempre foi um cara maneiro. Eu gostava muito deles, sempre gostei até hoje, porque ele é tipo do treinador que naquele tempo ele trabalhava muito com bola. É. Muita bola, muita bola. E é o o que o jogador gosta, né? É que o jogador gosta. Então, eu não tenho nada a falar mal do Vanderlei. Para mim, ele me ensinou bastante ali no Campo Grande. É uma pessoa bacana comigo, sempre gostou de mim. Ele, o Melo, o pessoal todo. O Melo estava com ele nessa ocasião? O Melo era o preparador físico dele. Sabe que ele estava com ele em 83? Tava. Você sabe que o Melo depois foi com o Edu, né, em 84 pro Vasco. Ele ficou com o Edu. Depois ele volta a trabalhar com o Vanderlei. Isso. Anos a fio. Muitos anos. Ele trabalha com o Vanderlei há muitos anos. Mas em 84 ele estava com o Edu no Vasco. Então, eu sempre achei excelente preparador físico. Eu sempre gostei do Vanderlei como treinador. Sim. Entendeu? E aí você teve, o Vanderlei teve o Fidelis. Tive Fidelis. No finalzinho, que é o Fidelis, é o mesmo Fidelis que vocês lembram, se não lembraram, eu estou relembrando, que jogou no Vasco, jogou no Bangu, Sim. Chegou à seleção brasileira, Fidelis. Touro sentado. Touro sentado, exatamente. Campeão brasileiro em 1974 pelo Vasco. Vamos então mostrar aqui a imagem que eu tenho do Edu, eu estou falando do Edu, do Pingo, no jogo Campo Grande, infelizmente no jogo Campo Grande, Vasco, o Campo Grande venceu. Tem o jogo que o Vasco venceu primeiro. Exatamente, o jogo que o Vasco... Esse toque aí de calcanhar. Eu acabei me enrolando aqui. Foi justamente na vitória do Vasco sobre o Campo Grande. Esse aí foi eu que dei de calcanhar? Foi você que deu de calcanhar. Eu não sei se quem fez ali foi o Carlos Antônio. Não sei, fiquei na dúvida ali. Eu acho que foi o Carlos Antônio que fez o gol. Mas você que deu o toque de calcanhar. Inclusive o narrador fala isso. Se não me engano, o narrador aí é o Fernando Vanucci. Pingo toca de calcanhar e a bola vem para não sei o que e tal. É o gol do Vasco do Campo Grande 83. Na partida em que o Vasco venceu por 3-1. Passado, então, o ano de 83, o Campo Grande joga o Campeonato Carioca. Eu até tenho a imagem daquele gol do Buga contra o Flamengo, no Maracanã, com a vitória do Campo Grande sobre o Flamengo, mas era a imagem só do gol dele, eu deixei, não vou colocar aqui junto não, mas de qualquer maneira foi uma vitória para aqueles que não, embora não tenha as imagens, para aqueles que entendam o seguinte: o Campo Grande venceu o Flamengo no momento que o Flamengo era líder do campeonato. O Flamengo estava disputando com o Bangu, era vice-líder do campeonato, estava disputando com o Bangu quem ia ganhar a Taça Rio. O Campo Grande foi lá, ganhou por 1-0. O Campo Grande nesse ano ganhou do Vasco 3-2, Ítalo Delcino. Ganhou do Flamengo de 1-0 no Maracanã e complicou a vida de todo mundo naquele ano, no Campeonato Carioca. E você estava ali, aquele time que tinha o Buga, era o centroavante, enfim, o Lulinha jogava, enfim, aquele mesmo time Sim. ali de 83. Mas aí, em 84, que é o seu último ano antes do Bangu, você volta a ter um protagonismo que volta a chamar a atenção como chamara lá em 81 para 82. É um protagonismo renovado. E eu queria passar, inicialmente falar que o técnico era o Alci Portela, que era o técnico do Campo Grande naquele período, e falar sobre... Depois nós vamos falar sobre essa saída do Campo Grande para o Bangu, mas vamos mostrar primeiro as imagens de 1984 do Pingo pelo Campo Grande. Aí o jogo contra o Vasco, esse jogo eu tava Isso aí eu lembro. Eu tirei o da Copa, botei lá no cantinho do... Esse é o Roberto Costa. Roberto Costa. Esse é. Foi em São Januário. Eu lembro desse jogo. Estreia do Vasco no campeonato.
Campo Grande fez 1-0, o Vasco empatou. Esse teu gol foi 40 e poucos minutos Uhum. do Do segundo tempo. Aí o jogo contra o Bangu, você vai sofrer o pênalti e você vai bater o pênalti. Tá lá, Gilmar, né? Goleiro. É. Nesse jogo aí eu fiz 2, não foi? Nesse jogo foi 2-1 Bangu. Você Foi fez 2 a 1. gol depois pelo Campo Grande contra o Bangu numa outra oportunidade. E aí, adivinha contra quem é? Ele vai fazer o gol agora. Contra o Flamengo. É uma jogada ali pela Carlos direita. Antônio, né? Carlos Antônio? Carlos Antônio sofre o Isso. pênalti. O juiz é o Wilson Carlos dos Santos. O Wilson Carlos dos Santos era um juiz com um hábito corajoso. Ele dava pênalti para time pênalti, pequeno. Não tinha esse negócio de... Ele era corajoso. Ô, moço. Esse primeiro pênalti, você perde. Mas o árbitro manda voltar. Agora só tem um detalhe aí. Você perde, mas olha a hora onde a bola parou. Você acha que você ia perder o gol ali? Recebendo, matando a bola ali com o goleiro Aí caído. Mandou voltar. Mandou voltar. Aí você agora, sem perdão, bateu para não deixar dúvida, né? Meti lá na Deixou a gaveta. bola lá na gaveta, ó, que não vai pegar nunca, Cantarelli. Cara, o tempo passa, cara. Não lembra dessa... Não tem, tô te falando sério. E esse empate do Campo Grande contra o Flamengo foi o que oportunizou o Fluminense a ter chance de ganhar o Campeonato de 84. Porque se o Flamengo ganha essa partida, o Fluminense ele entrou na... A zaga era Figueiredo Figueiredo e Moza. Figueiredo e Moza. Se o Campo Grande perde esse jogo, o Fluminense não teria condição de entrar pelo maior número de pontos no triangular final, que o Fluminense acabou sendo bicampeão carioca. E esse empate do Campo Grande foi fundamental, esse empate de 1-1. Aí eu queria que você me falasse o seguinte, você passou esse período todo no Campo Grande, como é que é a tua saída do Campo Grande para chegar ao Bangu? Ó, o presidente era seu Paulo Perrota, não sei se tu Isso. lembra. E o Bangu, seu Castor, o Moisés o Moisés gostava sempre de mim, né? Então, o Moisés chegou no Castor, porque era a contratação do Pino. Aí o Paulo Perrota, não, o Pino tem que sair vendido, que eles queriam me vender. Não, e eles só queriam empréstimo. Aí pô, presidente, disputar o brasileiro. Uhum. Aí forcei a barra. Aí ele foi e me liberou. O que acontece? Ele me liberou. Mas eu só fui emprestado só para disputar o brasileiro. Entendi. Entendeu? E não fui com passe estipulado. Mas você chegou lá no Bangu. O Bangu de 84 fez uma boa campanha. 85. Você chegou... Não, eu digo, no ano anterior o Bangu tinha feito uma boa campanha. Você chega lá e você já ganha a posição de titular. Porque, deixa eu te falar, eles me contrataram, mas eu fui de contrapeso. Eles queriam realmente o Lulinha. Aí fizeram oferta para os dois, Certo. pelo empréstimo. Eu fui de contrapeso. Então, chegando lá, comecei a treinar normalmente, aí peguei a posição. Logo no começo. Logo no início, eu disputei o brasileiro praticamente tudo. Exatamente. Porque eu só perdi a posição porque eu fui jogar de centroavante. Isso, exatamente. Improvisado, porque o Fernando Macaé se machucou. E o João Cláudio era muito novo ainda. O João Cláudio era muito novo. Aí Moisés me botou de centroavante e ainda falei para Moisés, eu não sei jogar de costa. Você me conhece há muitos anos. Ele, mas tem que ser pra você. Quebrar um galho. Tem que ser você, eu para ajudar, fui. Aí ele botou o Lulinha no meio e eu fui jogar na frente. Aí ficou o time Marinho. Você e Ado. Eu e Ado. Exatamente. Como eu vinha buscar muito, meu estilo de jogo, eu sou meia, né? Uhum. Vinha buscar muito, as bolas cruzadas, quem tinha lá para fazer o gol? Ninguém. Agora me diga uma coisa, ô Pingo, você chega no Bangu, janeiro de 85. Falando sinceramente, o que pretendia o Bangu quando iniciou o Campeonato Brasileiro de 85? Ô, Sérgio, eu vou te falar uma coisa. O elenco era muito bom. Sim. Agora, falar para você que a gente queria chegar, eu tô mentindo.
A gente queria fazer Uma boa campanha. tá me entendendo? Deixar o nome do Bangu. Agora nós fomos seguindo, e o time foi se entrosando, você via, né? Sim. O time foi se entrosando, pegamos o Internacional lá dentro, ganhamos 2-1. Isso é pegamos... lá na outra fase. Isso. Mas eu tô falando aqui atrás, porque o Bangu teve que passar por uma fase. Era o campeonato, tinha dois grupos, né? Um grupo que era com 20 clubes e o outro com 24. O Bangu estava nesse grupo 24. No final, classificava 8 de um lado e 8 do outro. Mas o Bangu começa o campeonato, primeira vitória, se não me engano, contra o Brasília, 1-0, Moça Bonita, depois tem a vitória, o Bangu começa, depois tem um jogo com o Vila Nova, que você faz um gol, 2-0 em Moça Bonita, um gol do Fernando Macaé, um gol teu, você jogando na tua posição. Aí o Bangu começa a ganhar, ganha do Uberlândia fora, começa a ganhar, joga uma bela partida contra a Desportiva Ferroviária, né, de 4-1. E depois nós fomos pro grupo de elite. E aí, tem um episódio, que eu não sei se você se recorda, que no final do turno, o Bangu e a Ponte Preta terminaram empatados em tudo. E teve de haver um sorteio. Você se lembra disso? Não. Você não lembra disso, não, né? Teve um sorteio na sede da CBF para ver quem era o campeão do turno. E foi o Castor de Andrade por um lado e o representante da Ponte Preta por outro, e deu lá a bola 9, que era o Castor dizia cobra e tal, e aí o Bangu conquistou. Ali já chamava atenção, porque peraí, o Bangu, você tinha um grupo acho que eram 24 clubes, era um grupo de 12. Ali eram 24, era um grupo de 12. Eram 2 grupos de 12, se não me engano. E o Bangu, de repente, termina aquele primeiro turno e frente a frente com a Ponte Preta ali. E termina com a melhor campanha, de fato. Tanto que o Bangu empata com a Ponte Preta na última rodada do retorno lá de 2-2. Eu queria saber, nesse momento aqui da primeira fase, foi o momento em que o Bangu pensou, olha, eu acho que a gente vai chegar, ou não, vamos esperar chegar na segunda fase, que a gente vai pegar os outros clubes que estão jogando no outro modo, para a gente ver se a gente tem chance. A minha pergunta é essa, se vocês tiveram uma percepção, logo na primeira fase, jogando contra Berlândia, Leônico, Brasília, Ponte Preta, Vila Nova de Goiás, Vila Nova de Minas Gerais, enfim, se vocês olharam para aquilo ali e falaram, não, eu acho que dá, ou não, vamos esperar a segunda fase. Quando é que bateu na cabeça de vocês, dá, a gente vai chegar? O Moisés sempre foi um treinador determinado. Sim. Que o Moisés passava pra gente o pensamento lá na frente. Ele jogava para cima. Jogava para cima. Ele não queria saber qual fosse o time, se fosse o Uberlândia, o Flamengo. E isso nós fomos... Foram absorvendo. Isso. E o Castor nisso aí? O Castor, o homem da mala, né? Quanto mais ganhar, mais eu dou dinheiro. Ele nunca gostou de perder o Castor. A gente tinha que ganhar sempre. Não importa qual seja o time, a gente tinha que ganhar sempre. E nós fomos seguindo, daqui a pouco pegava um, pegava o outro, e aí parecia que era qualquer time. Qualquer time ia jogar da mesma maneira. Vocês mudaram a forma de jogar entre a primeira fase, quando entrou na segunda fase, ou jogaram da mesma maneira? Não, nós começamos a jogar da mesma maneira, Sérgio, incrível que pareça. A gente não... Parecia que a gente não estava dentro do campo, tá me entendendo? Entendi. Aquilo era normal daquele elenco. Não tinha... Até nos treinos também. Não escolhia adversário. Não escolhia adversário. Portanto que na final contra o Coritiba, nós perdemos. Não, ali foi eu. Depois a gente vai mostrar, mas ali foi um negócio. Eu trouxe o Índio semana passada. Né? Aí eu falei, Índio, quando eu trouxer um jogador do Coritiba, aí eu vou dizer, poxa, vocês foram muito guerreiros. E quando eu trouxer um do Bangu, eu vou dizer, aquele gol do Marinho foi legal. É isso aí. É isso aí. Porque o resumo... Eu fui nesse jogo também. Foi um massacre do Bangu. Foi um massacre. O Bangu jogou, o Coritiba se defendeu muito bem, o Rafael fez uma partidaça, mas foi um Bangu, principalmente quando chega ali no segundo tempo, metade do segundo tempo, a tua entrada a gente vai mostrar. Para o público que não, de repente, principalmente os mais jovens que não conhecem, eu fiz questão de preparei alguns gols que você fez nas fases iniciais, mas a tua participação, assim, entra aos 27 minutos do segundo tempo, a tua participação no jogo contra o Coritiba é impressionante. Todas as oportunidades de gol que saem, você começa a mexer em todas elas. Eu peguei todas as bolas que você teve. A gente vai ver isso lá na frente. E um jogo que eu acredito... O jogo que me surpreendeu, o Bangu começou empatando com o Internacional, 1-1, no Maracanã. O segundo jogo foi com misto, que foi 4. O Bangu gol de 4 lá, o Vasco tinha empatado com o misto, 1-1. O Bangu foi lá, gol de 4. E de virada, se não me engano. E o terceiro jogo com o Vasco foi
eu fui esse jogo. Que foi os 2 gols do João Cláudio, que ele entrou no segundo Entrou tempo. no meu lugar. Entrou no teu lugar e fez os 2 gols. Ali me surpreendeu. Eu falei, pô, achava que o Bangu... Depois o outro jogo com o Vasco, o Bangu deu um passeio. Ganhou 3-1 do Vasco, mas foi um passeio. Abriu 2-0 logo no começo, foi um passeio. E o jogo que chamou mais a atenção de todo mundo foi com o Internacional. Foi. Ninguém imaginava que o Bangu ia ganhar do Internacional. Então, será que o Bangu consegue empatar com o Internacional? Porque se o Internacional ganha, ele vai classificado. Era ele que entrava e o Bangu. Essa parte, você jogou esse jogo? Joguei. Me fala sobre esse jogo com o Internacional, sobre a pressão de jogar lá em Porto Alegre e o comportamento da imprensa gaúcha esperando o jogo e a vitória em si. Quer dizer, conta mais sobre esse jogo, da vitória sobre o Internacional. Eu não sei se você recorda, nesse jogo a gente já estava classificado. Não. Não? Se o Internacional ganha, o Internacional era o classificado. Ah, é? Era. O Internacional precisava ganhar. Eu te digo por quê. Vamos fazer a conta aqui. O Bangu empatou com o Internacional, 1 ponto. Ganhou as 2 do Vasco, 5 pontos. Ganhou 2 do misto, ganhou uma do misto, 7 pontos. Empatou outra com o misto, 8 pontos, tá? Internacional. Empatou as 2 com o Vasco, 2 pontos. Empatou com o Bangu, 3 pontos. Ganhou do misto lá em Porto Alegre, 7 pontos, tá? 7-8. Se o Internacional ganha, fazia 9-8. Então o Internacional tinha que ganhar. O empate era do Bangu. Ah, tá. Mas fala do jogo. Então, nós fomos pro jogo, conforme eu te falei, normalmente, sabe? Sem nenhuma instrução diferente, nada. Nós vamos jogar com o Internacional em Porto Alegre, Beira-Rio lotado, nada de Vamos diferente. jogar por igual com eles, porque se a gente, o Moisés sempre, na preleção, o Moisés falava, a gente não pode jogar muito recuado, com qualquer equipe, senão vai espremer a gente lá atrás. E a gente jogava aberto. Só que sem a bola, né, a gente tinha que o posicionamento se defender, mas quando a gente tava com a bola, todo mundo saía para atacar, entendeu? Não tinha essa... Não tinha esse esquema do Moisés, tem que se defender, a gente jogava para frente, mas sem a bola, conforme eu te falei, aqui cada um na sua, fechadinho ali, e com a bola... Você citou essa questão do Moisés, e eu me lembro de um fato, que você ainda não estava no Bangu, em 83 teve um jogo Flamengo e Bangu, que era aquele período ali que o Bangu estava liderando, e havia um jogo que estava atrasado, era um jogo atrasado, e o Flamengo abriu 2-0 no primeiro tempo. Aí o Mário virou, isso eu ouvindo o jogo pelo rádio, o Mário virou pro Moisés e falou, pô, xerife, tá feia a coisa. Aí ele falou, não mandei ninguém jogar na defesa. Então, me parece que era uma característica dele. Ele tinha, claro, uma preocupação com o setor mas ele não queria, vocês ficam aqui entrincheirados, e talvez essa tenha sido a grande diferença do Bangu naquele período. O Bangu realmente ele jogava com coragem. Ele tinha coragem para jogar. E aí, mas é o Bangu? Não, é o Bangu que vai enfrentar os grandes, vai enfrentar sendo grande como os grandes. Eu acredito que tenha sido essa a questão. E aí, Brasil de Pelotas acabou sendo o adversário das semifinais. O Brasil de Pelotas eliminou num grupo que tinha Flamengo e Bahia. Bahia tinha feito a melhor campanha na primeira fase. O Brasil de Pelotas foi muito bem. Vocês viram o Brasil de Pelotas na semifinal. Já passamos? Como é que foi isso? Com o Brasil de Pelotas, não desfazendo do Brasil de Pelotas. Era um time... Você já tinha enfrentado, tinham ganho 2 vezes na fase anterior? Não é que a gente entramos dentro do campo, já ganhou, né? A gente já sabia, tá me entendendo? O time do Brasil de Pelotas. A gente já sabia a maneira deles jogarem, tá me entendendo? Então ficou mais fácil pra gente. Entendi, você jogar. Não desfazendo do Brasil de Pelotas. O jogo lá em Porto Alegre ainda teve alguma dificuldade, o jogo aqui realmente foi bem tranquilo. Foi 1-0 lá. E foi 3-1 aqui, inclusive você chega a participar do primeiro gol, né? Com a bola levantada, você tenta desviar e o Ado faz o gol. E para finalizar, antes nós vemos as imagens, Coritiba. O Índio teve aqui, vocês fazem a resenha sempre ali, o Índio, tal, o Lulinha, se não me engano. O Índio teve aqui e falou assim, a véspera do jogo, a gente tá lá em Curitiba, tá o Moisés lá fazendo um camarão, dizendo que, olha, isso aqui eu tô comemorando já, porque amanhã nós vamos ser campeões e tal. E eu sei que futebol não é isso, futebol não, os jogadores não pensam assim, mas era muita confiança no jogo contra o Curitiba, antes do jogo. Eu vou te falar sinceramente, cara. Ninguém acreditava que a gente poderia perder aquele título. Não quer dizer que a gente está em campo que já ganhou, tá me entendendo? Que a gente vinha de uma campanha muito boa,
A gente jogava por música. Portanto, vou te falar uma coisa. Nós não treinamos pênalti. Não treinaram Não pênalti? treinamos pênalti. Chegou lá no... fomos pro jogo normal, prorrogação e pênalti. Um repórter chega para mim chega para mim e fala que eu vou bater pênalti. Você não sabia? Não sabia. Que coisa. Não tinha pré-definido isso. Não tinha definido isso, que o Moisés não definiu nada. Que coisa, rapaz. E os 5 fizeram, né? Porque depois foi nas alternadas. Os 5 bateram e fizeram. Agora, diga. E o Maracanã lotado. Essa é a outra pergunta que eu ia te fazer. Vocês jogaram com o Brasil de Pelotas semifinal, deu 30 mil pessoas. Vocês pensavam, vamos jogar contra o Corinthians, afinal vai estar 40, 45. Como é que você chega no Maracanã? O Bangu, inclusive, chega atrasado. Como é que foi essa história? O que passou pela cabeça? Como é que esse Maracanã está lotado para ver o Bangu? Porque não foi um movimento, as torcidas do Rio de Janeiro inteiras. Não, foi uma coisa ao natural. Todo mundo foi ao jogo. Todo mundo foi ao jogo. Conta como é que foi essa experiência. Primeiro, nós já chegamos atrasado. Nós tivemos que pegar o saco de chuteira, saco de roupa e correr até o vestiário, lá no portão, para entrar para o vestiário. E eles estavam cansados de aquecer. Aham. Mas não aquecemos aquele jogo. Vocês não aqueceram? Não. Entraram já para... Nós mudamos de roupa e entramos. Que coisa, rapaz. E quando nós vimos aquele mundo... Mundo de gente, né? Nunca tinha jogado com tanta gente. Verdade. Brincadeira. Pô, pra você ter uma ideia, o público 91 mil pagantes, ou seja, mais de 100 mil pessoas fácil no Maracanã. Acho que tinha fácil, mais. Fácil. Tinha Não, mais. porque você bota 91 pagantes, você sabe que dá 110, 120 presente, é o público que vai, né? Cara, é coisa do outro mundo. Um título que nunca mais a gente esquece. Sem dúvida, sem dúvida. É um jogo que... Eu, como torcedor, eu nunca mais esqueci desse jogo. Eu tenho esse jogo na minha memória... Detalhe, e pelo que nós jogamos, Sérgio. Pelo que nós jogamos, não era pra gente ter perdido aquele título. Exatamente. Entendeu? O Bangu, como você falou, você usou uma expressão que eu acho bem cabida, bem própria, mas o Bangu jogava por música. Verdade. Era um time que jogava por música. Todos os jogadores, eles sabiam exatamente o que tinham que fazer em campo. E nós vamos então mostrar imagens agora de 1985, Campeonato Brasileiro de 1985, do Pingo, e uma imagem grande no jogo com o Coritiba. Esse aí é contra o Vila Nova, segunda rodada, que nós comentamos. Você fecha o placar, 2-0, você faz o segundo gol. Olha, essas imagens aqui é parte das imagens do Pingo no Campeonato Brasileiro. Eu não tenho todas, porque o Pingo fez mais. Do que vai aparecer aí, fez mais uns 4 gols. Aí contra o Joinville, belo passe também, né? Você entrou, tocou no contrapé do goleiro, né? Bateu no contrapé do goleiro. O time era muito bom. Aí é um jogo misto, né? Esse é um misto. Aí é um jogo que, teoricamente, o Bangu ganharia com tranquilidade. O misto abriu o placar e foi você. Eu garanto para quem tá vendo aí na telinha que quem fez o gol foi o Pingo. Eu garanto que foi ele. Eu garanto que foi ele. Ele vai comemorar aqui, inclusive. Ela veio, eu bati de primeira. Exatamente. E um empate de 1-1, né? Foi. Gol importante. E aí, Pingo, nós vamos mostrar as imagens do jogo contra o Coritiba desde a sua entrada. E vocês prestem atenção, porque é de fato impressionante. Eu tava doido para entrar esse jogo. Você jogou com muita vontade de jogar, né? É para calar a boca do Moisés. Te juro. Aí, ó. Esse é o primeiro lance, que o Pingo vai receber a bola aqui. Vocês vão ver todas as participações do Pingo no jogo. O tempo todo, tudo aquilo que ele fez, o que ele se movimentou. Vocês vão ver toda essa participação dele. Olha lá. Toque pro Márcio Nunes, né? Fazer o cruzamento, bola para fora. São várias e várias participações do Pingo nessa partida. Aí o lance com o Lulinha. Lulinha ajeita para mim, eu bato. Ele pede, bate, aí começa. Rafael, né? Rafael. Defende. Você dá um grito ali no Lulinha, passa! Ó. Ele vai foi em cima dele. Muito bem. Ele estava bem colocado. Tava. Aí, recebe a bola, sofre falta.
São vários lances que eu tô falando aqui. Foi nesse jogo aí, pô, tu tinha... Tava desesperado, Muita cara. vontade. Tava com vontade mesmo, com aquela boca do Moisés. Aí uma bola que o Ado, né? Recupera É. no. Lá vai, vão tocar novamente pro Pingo. Ah, não, aí é o gol do Marinho. É, Eu coloquei de propósito para você me falar aí onde é que tá o impedimento. Eu queria que você me dissesse onde é que consta esse impedimento aí. Porque eu tava no Maracanã e eu vi claramente o Marinho sair de trás. e outra coisa, eu não sei se tu reparou, que a gente que tava lá, E o Bandeira deu o o gol, Bandeira foi que é o Wilson Carlos Santos. Então, ele foi pro meio do campo. O Exatamente. juiz que anulou. Foi o Romualdo Arfilho. Romualdo. Romualdo Arfilho que anulou. Vai mostrar o lance várias vezes. Eu no Maracanã não tive nenhuma dúvida que o gol foi. Porque quando você tá, eu estava assistindo a cadeira, lá de cima. Quando veio o lançamento, eu vi que ele partiu de trás. É. E quando a câmera fecha, você vê que tem um movimento dele de trás. Olha lá. Olha lá, ele tá correndo, porque o zagueiro aqui tá parado, ele tá correndo. Isso aí é Heraldo, acho que é Heraldo. É. E o Marinho também tinha uma categoria, né? O Marinho foi fora de série. Xodó do Castor. Xodó do Castor, né? Olha o Jairão aí, goleiro. O Jairão tava no Curitiba. O Jairão e o Vavá. Vavá. E aí o gol anulado. Eu tenho certeza que o Marinho veio de trás. Bom, voltando então aqui aos lances do Pingo. Ainda no segundo tempo do jogo. Mais uma bola. Ele recebe e não. Você reclama ali que não recebeu de volta. O Mário prendeu. Né? O Mário discutindo comigo, eu e ele. O Mário prendeu a bola. Você ficou na bronca com ele. Você queria que ele pegasse e desse de volta. Ele demorou, sofreu a falta. Por isso que eu digo, o que você fez ali em campo, você ficou cerca de 50 minutos em campo, né? Que jogou a prorrogação inteira. O que você fez ali é um chute do Baby errado, eu só registrei aqui pela. Aí novamente vem o Pingo na disputa de bola. Ganha. E tome ataque do Bangu. Lá vai o Marinho. Outro escanteio. Isso aí o Bangu, o Coritiba, o Rafael, a cada bola que saía demorava 1 minuto para. Bangu atacando o tempo todo. Aí vai iniciar a prorrogação. Ao Pingo aí do lado do Mário. Inicia-se a prorrogação. E na prorrogação o Pingo continua querendo o jogo. Na prorrogação. Vamos lá, próximo lance. Tá aí, ó. Ganhou. Tomou a falta, né? Toque de bola. Toque de bola ali do jogador do... Como eu te falei, eu peguei todos os movimentos seus no jogo. Aí a bola vai ser lançada na área, no Marinho, você ajeita para um lado, para o outro, para cá, para lá. E o Lulinha toca para o Marinho na direita. E como eu falei, o Coritiba praticamente sem atacar. Vai ser uma falta do Leila. O Leila, ponta direita, marcando aqui o Baby lateral esquerdo. Aí a cobrança da falta. Você cabeceou, olha só. Cabecei mal. Cabeceou, pegou mal na mão, mas você saiu pulando. Que eu tô dizendo a vontade que você tava nesse jogo. Você saiu pulando ali. Vai mostrar o replay por trás. Você pegou meio de lado na bola, não ficou. Você não pegou exatamente como você queria pegar, né? Aí, novo ataque do Bangu. O Ado faz o toque. O Márcio cruza. Olha o Mário de primeira. Rafael defende. Você vem buscar. Na cabeça do Lulinha. Aí o Lulinha dessa vez é que erra. É o Lulinha que erra a hora do complemento. Você ainda foi buscar a bola ali na esquerda. Ele demorava muito. Toda hora, demorava quase 1 minuto. Essa conclusão do Mário foi bonita também, né? Você ainda foi buscar a bola. Usei certinho, no linha, cabeceou. Ele cabeceou, ele cabeceou. Ele tinha que ter subido um pouquinho mais, né? Pra testar bem na bola. Parece que faltou subir talvez um pouquinho mais. Subiu fora do tempo. Né? Muito bem, vamos ver se tem mais lance ainda do Pingo. Tá aí ele, ó. Ganhou.
girou, sofreu a falta, ganhou de novo, tá afim de jogo. Ela faz a falta de novo. Eu entrei bem nesse jogo. Entrou o tempo todo querendo o jogo. Agora outra jogada. Recebe, vai fazer o cruzamento. Vai buscar ali a chegada do Marinho. Se deslocava pela esquerda, vinha buscar jogo no meio-campo, vinha buscar jogo no campo de defesa. Um negócio realmente impressionante. Vamos lá, outro lance. Vai ter uma roubada de bola aqui. Toca pro Mário. O Mário lança, lá vem ele. Gira. Toca pro lado na esquerda. Isso é o tempo todo. O tempo todo. Aí mais o início de contra-ataque começa no chutão do Rafael. Vai o lançamento. Lá vai o pingo. Sofre a falta. Tu via que eu não parava. Não parava o tempo todo. Pô, queria ganhar. Eu fiquei impressionado. Quando eu fiz a edição, eu fiquei impressionado com isso. Eu falei, nossa. Aí, ganha a bola na frente. Ó. Ganha de novo. Toca pro Marinho. Aí, o finalzinho do primeiro tempo da prorrogação. Aí o Marinho se enrolou um pouquinho ali, que tinha vários jogadores. Esse é o último lance do primeiro tempo da prorrogação. Aí você levou aquela trombada. Acho que foi do Gomes, né? Acho que foi do Gomes. Levou a trombada ali. Mas tem mais, ó. Teve um Marcão de Brei, não sei que deixei Marinho na casa. Acho que é esse lance aí. Não, tem outro lá na frente. Outro lá na frente. Eu sei qual que você está falando. Tem outro lá na frente. Aí, outra vez. Vai receber a bola. Gira. Recebe de novo. Toca pro Marinho, recebe de volta. Tenta o toque. Zagueirão tira. Aí vem o Marinho. Dá um balão. Mas o zagueirão chega primeiro. Outra vez. Agora o Gilson, que entrou na prorrogação. Gilson Gênio. Gilson. Esse é o lance que você tá falando. Driblou, como é que eu faço? Driblou. O Marinho na cara do gol, rapaz. Foi. Do Rafael. Pô, se ele faz esse gol aí, ele me consagra. Pois é, rapaz. Isso foi no finalzinho já. Já. 12, 13 minutos do segundo tempo. E aí, o último lance seu, antes da disputa de pênalti. Você vê que você participou muito do jogo. E aí, finalmente, o pênalti você bate. Eu registrei aí também. Rafael de um lado, bola do outro. Se o Índio fez a mesma coisa, você também. Se o Índio bateu, colocou o Gilmar Plata, também fez a mesma coisa. E é isso aí, essas imagens de 85. Impressionante, de fato, o que você jogou nesse período de 50 minutos, praticamente. E foi uma casualidade o Bangu não ter sido campeão. Mereceu, jogou muita bola. E você, de fato, foi um dos grandes personagens daquele jogo pela forma como você entrou em campo e jogou pelo Bangu. E eu costumo dizer o seguinte, eu já falei isso com o Índio semana passada, eu tô querendo trazer o Ado aqui para conversar. Já falei com ele uma vez, enfim, a coisa não andou. O que eu acredito que todos que jogaram pelo Bangu naquele ano têm que entender é o seguinte. O Bangu só disputou uma Taça Libertadores da América. Ele não disputou duas, ele disputou uma. E ele disputou porque vocês levaram o Bangu à Taça Libertadores da América. Ninguém acreditava que o Bangu pudesse chegar onde chegou no início do ano, em janeiro. Ali, em julho, sem dúvida. Então, eu acredito que para os jogadores todos do Bangu, vocês têm que ter o registro na história e entender que esse registro na história se dá dessa maneira. Foi a única Libertadores que o Bangu teve a oportunidade de disputar. E ele só disputou porque vocês chegaram lá. Não tinham 5 para disputar a Libertadores, se eles disputavam 2. Era o campeão e o vice. E vocês estão marcados na história do Bangu por essa conquista de uma vaga Taça Libertadores numa campanha realmente sensacional. E foi o clube que conseguiu, o clube carioca que conseguiu levar a torcida inteira do Rio de Janeiro a torcer por ele numa final. Então é motivo de orgulho e tem que ser motivo de orgulho para todos que estiveram envolvidos nisso. Eu não acredito que seja essa final tem que ser sempre uma sensação de uma lembrança de uma frustração. Não. Vocês fizeram o que tinham que fazer para levar o Bangu à Taça Libertadores. Não veio o título, perderam nos pênaltis, mas fizeram história no Bangu. E que isso fique registrado para você e que fique registrado para todos que participaram disso.
fique registrado para o Gilmar, que fique registrado para o Márcio, que fique registrado para o Perivaldo, que fique registrado para o Jair, para o Oliveira, para o Baby, para o falecido Marinho, que tenha sido registrado, para o Israel, para o Lulinha, para o Mário, para o João Cláudio, para o Ado, enfim, para todos que fizeram, o Roberto Biônico, que eu falei que citei aqui, que fez um gol, para todos que fizeram parte daquele, os que eu não citei aqui, todos fizeram parte, porque de fato vocês fizeram história. O Bangu jamais teve uma outra chance igual de levar o time à Libertadores. O Bangu tinha feito uma grande campanha em 1982, tinha chegado às quartas de final, foi o melhor que tinha conseguido, e vocês estão na história pelo que vocês conquistaram. Mas eu queria que você falasse agora para nós o seguinte: toda a expectativa era de que você e o Lulinha ficassem no Bangu. Sim. Vocês permanecessem no Bangu. Por quê? Porque vocês jogaram, o Lulinha inclusive fez um gol na final, vocês tiveram destaque, e aí o presidente do Campo Grande, que você já citou agora há pouco, fechou questão, não queria de jeito nenhum fazer com que você ficasse no Bangu. Ou seja, a oferta que o Bangu te fez para compra não foi uma oferta que satisfez. E eu acredito que isso tenha prejudicado muito você naquele momento, porque ali era o momento de você fazer, quem sabe, jogando no Campeonato Carioca, você e o Lulinha no Campeonato Carioca também, com a chegada do Arthurzinho, que o Bangu não seria campeão carioca. Então, eu queria que você falasse primeiro sobre essa transação, depois a gente vai chegar no Bahia, tá? Mas primeiro falar sobre essa transação, ou essa não transação, e se o sentimento que você teve do Lulinha, não sei, você não pode falar pelo Lulinha, mas de repente sobre alguma conversa que você teve, o sentimento de que vocês teriam que estar no Bangu, continuar no Bangu em 85 e não puderam. Sérgio, em primeiro lugar, nesse dia que o Castor fez a proposta para o presidente do Campo Grande, eu fiquei assim um pouco magoado, desvalorizado. Você achou que eu tinha que ter oferecido mais? Com certeza. Porque depois eu vim saber que ele comprou. O jogador não tem nada a ver. Sim. Estou comentando isso porque faz parte do futebol. Sim. Eles foram lá, pegaram o Top por 1 milhão e pegaram o Arthurzinho por 500 mil, 500 milhões, né? Seria mais ou menos. E eu e Lulinha, nesse caso, eles ofereceram 600 milhões. Pelos dois juntos? Pelos dois. E gastaram 1 milhão... Mas pelos dois juntos? Pelos dois juntos. Gastaram 1 milhão pelo Tobi, independente que Tobi foi bom jogador, fez um bom... Mas era um volante, né? E pegou o Arthurzinho, que o Arthurzinho também, não desfazendo do Arthur, que Arthur, para mim, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. O Arthurzinho estava lá encostado no Corinthians. E a gente estava na atividade. Entendeu? Isso, eu estou falando isso, não é pelos jogadores. Entendi. Pela não valorização que você entendeu. Isso, entendeu? Então você acha que a responsabilidade pela você não permanecer no Bangu é mais do Bangu do que do Campo Grande? Por quê? Não custava nada o doutor chegar... Botar um pouco mais. Botar um pouco mais, valorizar mais a gente, que nós fizemos um campeonato bom. Entendi. Tá me entendendo? E, portanto, que nós fomos... Eu tive que ir pro Bahia, o Lulinha pro Vitória. Exatamente. Vocês acabaram sendo rivais no Campeonato Baiano. Mas eu não... Eu digo isso que naquele tempo eu fiquei um pouco chateado, que eu gostaria de ficar no Bangu. Sim. Tá me entendendo? Já um ambiente bom, os jogadores, todo mundo família. E eu gostaria de ficar. Time com moral, né? Não desfazendo do Campo Grande, entendeu? Sim. Mas, felizmente, futebol é assim, né? Mas eu tinha uma ideia de que a responsabilidade seria maior do Campo Grande, mas não é. A responsabilidade é do Bangu. A oferta que o Bangu fez foi uma oferta aquém daquilo que deveria ter sido feito. E aí você está citando... Quando você cita jogadores que foram trazidos exatamente naquele momento por outros valores, é claro que você pode fazer essa comparação. Então, você não fica no Bangu, Campo Grande, vou ficar no Campo Grande, não vou ficar, e acaba havendo essa negociação com o Bahia. Foi uma coisa rápida, você preferia ter sido vendido para o Bahia? Você, vou ficar esse final de ano aqui, tá bom, vamos ver o que acontece. Como é que foi você ir para lá? Aí, nesse caso,
eu fui emprestado para o Bahia. Sim. 3 meses, né? 3 meses. Disputar o Campeonato Baiano. Você queria ir para lá? Não queria? Tanto faz? Como é que... Eu tava querendo jogar. Tá querendo jogar? Tava querendo jogar. Fui para lá, passei 3 meses, voltei para Campo Grande, disputei o Carioca. Isso. E para depois sair. Para depois sair. Nesse período do Bahia, nesses 3 meses, o Vitória acabou sendo campeão com o Lulinha. Com o Lulinha. Com o Lulinha. Você chegou a conseguir desenvolver seu jogo? Foram poucas partidas? Como é que foi? Joguei no Bahia, joguei várias. Joguei o campeonato quase todos, 3 meses. Só que eu não fui com passe estipulado. Ah, tá. Você Entendeu? foi só pelo empréstimo. Só fui pelo empréstimo. Entendi. Entendeu? Então, de qualquer maneira, eu tinha que voltar para Campo Grande. Perfeito. Vamos mostrar rapidinho, então, aqui umas imagens do 2 gols que eu separei aqui do Pingo pelo Bahia, no jogo contra o Botafogo da Bahia. A vitória de 3-1 do Botafogo Bahia, isso é um gol seu, primeiro gol do jogo. Caramba, tu recupera cada... Isso aí eu consegui gravar na extinta Manchete, na época. E mais um gol. Aí uma jogada com o Carlos Alberto Seixas, você pega o rebote, aquele seu estilo, né, colocando, bota lá no ângulo. Para desespero do goleirão, o goleirão, desesperado. 2 gols, você fez 3 gols no Campeonato Baiano, tem um outro primeiro de feira, esse eu não achei, lá em Feira de Santana. Termina o campeonato, vai disputar o Campeonato Carioca de 86. E ali no Campeonato Carioca de 86, eu quero que mostre as imagens do Pingo no Campeonato Carioca de 86. Ele começa contra o América, vocês vão ver aí o que ele faz lá no campo do América na estreia do Campeonato Carioca de 86. Olha o gol que o Pingo faz. Vê se ele estava querendo mostrar que ele tinha valor no campeonato. Olha lá. Vê se ele estava querendo calar o pessoal do Bangu. Olha lá. Esse gol aí eu tava passando da bola. Exatamente, você estava passando a bola. O mais difícil é isso, porque você está fora do... Esse gol foi o gol do Fantástico naquele domingo. Foi o gol do Fantástico. Esse aí foi o gol mais bonito que eu fiz na minha vida. Não, mas isso foi sensacional. Sensacional. Aí tem mais gol do Pingo. Aí, ó, o jogo da vingança. Isso aí foi minha vingança. O jogo da vingança. Isso aí foi minha vingança. 2-1 Campo Grande. O interessante é que vocês vão ver a comemoração do Pingo na hora que eu... Dê uma olhada na comemoração do Pingo. Aí ele faz o gol. Olha lá, ó. Eu fiz aquilo de sacanagem. Gol do Campo Grande, 2-1. Aí eu também fui o... Aí, agora, contra quem que vocês acham que ele vai fazer esse gol aí? Ó. Flamengo, pô. Flamengo. Não podia faltar um gol contra o Flamengo. E aí, o campeonato que o Campo Grande não fez uma grande campanha, mas o Pingo se destacou muito e o que levou a que tivesse a possibilidade. Agora o gol contra o América também no retorno. Parte de 1-1. Aí eu registrei aqui uma coisa do futebol raiz, ó. O garoto do placar. Garoto do placar ali. Campo Grande, o jogo terminaria 1-1, Campo Grande 1-1, América. Mas dava para notar que você jogou aquele campeonato... vou mostrar que eu tenho valor, vou mostrar que eu sei jogar. Fez um gol de bicicleta contra o América, fez o gol do empate no jogo contra o Flamengo, o gol da vitória contra o Bangu, enfim. E você acredita que ali, aquele campeonato carioca te chamou a atenção para o futebol português? Você permaneceria no Campo Grande? Houve aquele problema que o Campo Grande ia jogar, um torneio paralelo, acabou não jogando, vários jogadores foram negociados, mas você saiu para o futebol português. Você acredita que o fato de você ter feito aquele campeonato carioca chamando novamente a atenção, como chamou em 81, como chamou em 84, como chamou, levou você a poder jogar no futebol do exterior? Ô Sérgio, a minha expectativa era sempre jogar num grande. Sim. Não importa qual seja. Sim. Entendeu? Não desfazendo dos times pequenos. Claro. Então, eu sempre botei na minha cabeça que eu queria jogar num time grande. Então, eu procurava me preparar bastante, porque eu sabia do meu potencial. Portanto, eu não joguei nos grandes aqui, mas joguei lá no Porto. Exatamente. Entendeu? Chegou em Portugal. Joguei no Porto. Estive no Porto. Foi campeão pelo Porto. Fui campeão pelo Porto. Exatamente. Então, o nosso objetivo, o meu objetivo era esse. Porque eu não sei se tu lembra, essas épocas que eu fiz aqui,
A maioria dos times daqui, todo mundo me queria. É verdade. Flamengo, Botafogo. Sempre aquela Vasco, coisa de... Mas não conseguia sair de jeito nenhum, porque o seu Elídio, não foi o seu Elídio que me vendeu para Portugal, mas o seu Elídio, ele sempre chegou a dizer que eu só ia ser vendido para Portugal. Ah, é? É. Não queria que você fosse vendido aqui no Rio. Aí, mas independente disso, quem me vendeu para Portugal foi o outro presidente. Eu não sei se eles combinaram, não sei. Aham. E só fui vendido para Portugal. Exatamente. Quando você sai pro Spin, então você sai vendido. Sai vendido. Sai vendido. Fui E você vendido. indica o Ado. Como é que é isso? Eu indiquei Ado, indiquei o Marco Antônio. Marco Antônio que Torrinha. O Torrinha. Torrinha. Indiquei porque o Quinito, ele tinha uma confiança em mim. Quando eu cheguei lá, né? Ele assumiu como treinador. Não, você me falou que o ano que vocês subiram foi com outro treinador, antes do Quinito. Não. Não foi 86 que vocês subiram, 87 assumiu o Quinito, não foi isso? Não, o Quinito eu me enganei. Ah, bom, Me então já enganei. era o Quinito. Não era o Quinito, era o Simões. Isso, que você me Simões. falou em off. Só que Ele sobe. o time, o Espinho tá na segunda divisão. Isso. E aí o Simões sobe o time. Não, o Simões caiu, o Quinito assumiu. Ah, 86, tá. Entendi. aí o Quinito subiu. Então ele subiu com o time. Ele que E subiu. aí ele ia te perguntando sobre jogadores ele que ia você me achava. perguntando, ô Chapa, que ele chamava, os portugueses ele me chamava de Chapa, ô Chapa, tem um brasileiro assim, que joga assim, assim. Tem. Ele, então pode mandar contratar esse. Aí vinha. E vinha lá, jogadores. Vinha jogadores. Todos os jogadores que eu indicava, chegava lá, correspondia. Tá Exatamente. entendendo? Você começa naquele primeiro time de 87, 86 para 87, você começa com você. O Nenê já estava? O Nenê Santana já estava zagueiro ou não? Nenê, 87. Tava Nenê, Souza, lembra do Souza? Souza, Que jogou no Vasco? sim. Souza zagueiro. Tava, Nenê tava. Souza zagueiro. Alemão, que era o que Alemão. vinha do futebol paranaense. Alemão. O outro que veio de São Paulo, como é que era o nome dele? Ralf do São Paulo. O Zezé Gomes. Zezé Gomes. Ivan, que veio do Santa Cruz. Ado e Torrinha. Ado e Torrinha. Essa turma toda. Tinha uns 10 brasileiros. Tinha um time Tinha muito uns grande. 10 brasileiros. Vamos mostrar algumas imagens aqui, então, da primeira época aí, lá é época, né, em Portugal, da primeira época, 87, 88, do Pingo. Esse é um jogo com o Sporting, que você vai ver como é que é a questão do time grande com o time pequeno. Primeiro lance aí, que provavelmente você não vai lembrar, né, mas eu vou mostrar aí. Você lembra disso, que tirou a bola dentro do gol? Não. Pois é. Volta o lance lá. Volta o lance lá pra gente ver. Por favor, Hugo. Aí o centro. Aqui, ó, você tira dentro do gol. Tirou o gol do Sport lá. Você ali, ó. Sou eu. Dá pra... Você tira dentro do gol. Seria o gol do Sporting. Muito bacana. E aí foi o lance do gol que não valeu do Espinho. Olha o gol que foi anulado. Você tá no lance, quem cabeceia não é você, mas você tá no lance, você vai ver o gol. Me explica como é que eles anularam esse gol. Ó. O gol foi do Congolo, né? É, exatamente. Ó, você vai vibrando aqui. E eles anularam porque disseram que você estava em impedimento. É? Aí não dá, né? Aí não dá, né, Pingo? Olha só. Deixa eu ver. Bola é levantada na área. Vamos ver com o replay devagar. Como é que eu tenho impedimento? Olha lá. Você tá aqui, mas quem cabeceia, você nem vai pra bola. Quem cabeceia... É o Congolo. E aí o lance é invalidado. Era difícil, né, também. Nem em Portugal era difícil, né? A questão do time grande com o time pequeno. Vamos botar agora a segunda época dele no Espinho. 88, 89, se não estou enganado. Aí eu fiz gol pra caramba. Aí tem. Aí o jogo com o Benfica. Caramba, rapaz, tu tem essa... Olha lá, olha o passe que você deu. Aí sai a falta e eu faço o gol, não é isso? Exatamente. Lembrou, hein? Isso, cara. Lembrou. Ó, quem tava aí nesse time era Moze... Chiquinho, o centroavante, né? Moze, Valdo Meia. Ricardo Gomes. Exatamente. Que isso, lá no Campo do Espinho, cara. Campo lotado. Fase boa, né? Aí é contra o Sport, é um pênalti. Você virou batedor de pênalti lá também, né? Você batia os pênaltis lá.
Aí foi um pênalti cometido sobre o pontinho ali. Luiz Manuel. Ah, é? Não Goleiro para um lado, dá bola pra para o apoiar, outro. não dá. Aí é contra o Sport. Mas do Willian jogava aí. Do Willian jogava no Sport esse ano, exatamente. Uma bola E aí que eu acho que é Belenense, se não estou enganado. Foi. Mais um pênalti. E você também faz o gol de pênalti. Vamos ver o goleiro. Nem sai na foto. Engraçado, você pega o lance do pênalti que você bateu com o Bangu em 84, é o mesmo jeito que você bateu, né? Tirando o goleiro. Então, esses foram os lances com o Espinho, e evidentemente pelo destaque que você teve no Espinho, o Porto te contratou. E aí, realmente, era um timaço, né? Aí você... Fala desse time do Porto aí, esse time do Porto. Nossa, era Vitor Bahia, Silvino... Vitor Bahia, Jaime Magalhães, Branco, Geraldão, o Celso estava também no time, embora não fosse titular. Celso, brasileiro. Quem mais tinha? Não, tinha mais brasileiro. Quero me lembrar ali. No meio-campo tinha o Mader, tinha o André. O André, Jaime Magalhães. Você jogava. Semedo. Tinha Kiki, o cabo-verdiano. Isso, na frente tinha Folha, tinha Rui Águas, Domingos, é verdade. Domingos, né? Jorge Couto. Exatamente. E foi uma campanha. O Porto foi muito bem no campeonato, foi campeão português. E você, de fato, como é que foi a sua experiência de atuar num clube realmente de primeira linha? Não era futebol português, futebol mundial. O Porto é um ícone do futebol mundial. Ô, Sérgio, foi uma experiência boa, porque meu sonho era jogar num grande, né? Conforme eu te falei. Então, eu consegui jogar no Porto, participar do grupo. Sim. Só que lá em Portugal, principalmente time grande, o treinador, jogam num esquema do campeonato, tá me entendendo? Sim. E eu achava aquilo estranho, porque no Espinho eu jogava direto. Quando eu fui pro Porto, às vezes eu jogava, às vezes ficava no banco, às vezes nem no banco ia. Porque o regulamento do treinador para ser campeão, tu estava jogando, de repente te botava no banco. Dependia do esquema. Mas aí depois eu fui entender o esquema dele. Uhum. Acabou a gente sendo campeão, depois ficou tudo bem, entendeu? Só que lá no Espinho eu jogava direto. Sim, você jogava uma partida atrás da outra. Uma atrás como da depois outra. Jogaria no Braga, depois jogaria no Espinho. Só que no Porto eu tinha que acostumar com o esquema do treinador. Exatamente. Porque eu sempre fui um cara mais ofensivo. Então, quando fosse jogar fora, quando jogasse fora, ele botava um jogador que defende mais, tá me entendendo? Na minha posição. Porque ele preferia botar alguém que segurasse mais o jogo. Isso, ou vinha com a vitória ou o empate. Ele não queria perder. Se você fosse escolher, você jogou para 8 e para 10. Certo? Do esquema antigo, você jogou tanto para 8 quanto para 10. Você jogou um pouco mais avançado, como jogou um pouco mais recuado, armando. A tua carreira, ao longo da tua carreira. Qual a posição que você preferia? O 10? Eu sempre gostei mais do 10. Gostou mais de jogar pelo 10, que é que fica mais próximo do gol. Fica mais próximo do gol e próximo do atacante. Exatamente. Entendeu? O armador não te satisfazia tanto quanto o de 10. E você tinha uma característica que era muito interessante. Você, se pudesse, carregava a bola. Você tinha a possibilidade de carregar. Você gostava de carregar a bola, sair com a bola para procurar fazer jogadas incisivas. E dependendo do jogo, isso eu percebia, você se adaptava muito bem a jogar pelo lado esquerdo, meias, como se fosse um meia esquerdo, embora destro, como se fosse um meia esquerda. E eu queria saber se os treinadores te levaram a isso ou você pensou, não, eu vou bem aqui pelo lado esquerdo, eu consigo jogar bem pela meia esquerda. Foi uma coisa que você, dentro da tua carreira, você percebeu? Ou foi algum treinador, ou alguns treinadores que... Não, Pingo, acho que se você cair pela esquerda, se você cair pela meia esquerda, é melhor jogo para você. Isso vem da onde? Vem teu mesmo ou dos treinadores? Cara, desde moleque, onde eu comecei, no Nacional lá de Guadalupe, Sim. Eu sempre joguei pelo lado esquerdo. Você sempre gostou de jogar para mim? Ou K8, ou K20, ou K15, sempre joguei ali na meia esquerda, pelo lado esquerdo.
Você preferia jogar, Eu então, preferia, já era meu estilo mesmo, sempre caindo pro lado esquerdo, nessa função? dessa função. Porque sempre com muita habilidade, sempre com muito talento, era muito nítido isso em determinado momento, principalmente eu me lembro dos jogos pelo Campo Grande, quando os jogos que eu vi do Campo Grande, que a bola chegava no teu pé, de certa forma o time dava uma relaxada. Sim. Agora vai sair alguma coisa. Porque era natural que um time como o Campo Grande ele jogasse muito recuado. Sim. E aí a bola nos teus pés é que seria uma possibilidade de criação para uma jogada de contra-ataque. E você carrega isso ao longo da tua trajetória. Nós vimos aí as imagens contra o Bangu, dos jogos do Bangu, provavelmente no Spin, embora poucas imagens eu tenha mostrado, mas o que dá de imagem já mostra que você tinha essa característica. No Spin me parece até que você era meio que uma espécie de líder, né? Porque você batia falta, batia pênalti. Então, e no Porto, de alguma maneira, as oportunidades que foram dadas a você, você buscou isso. Eu tenho até uma imagem que eu separei aqui num jogo do Porto, a partida que você entrou. Muito poucas imagens do futebol português, Sim. pela dificuldade que nós temos, evidentemente. Mas tem uma imagem do jogo do Porto aqui, se não me engano, você vai entrar no segundo tempo, eu coloco essa imagem para você vai entrar. É o Mádia. Foi pênalti? Foi. Tu vê que eu toco primeiro que ele. O juiz não deu. O juiz não deu. Pô, e olha que era o Porto, hein? É. O pessoal ficou na bronca ali. A participação é pequena, infelizmente. Sim. Eu gostaria de ter muito mais coisa para apresentar para o público, mas é para registrar a participação do Pingo na equipe do Porto. E depois a saída do Porto para o Braga. Como é que se deu essa saída para o Braga e como é que você... eu queria saber se você foi feliz no Braga, porque você jogou de titular praticamente o tempo todo. Cara, todas as equipes que eu passei, eu sempre fui feliz. Não é questão que porque eu jogava, né? Uhum. Onde eu passei, eu sempre fui um cara feliz, eu sempre gostei de jogar futebol. E onde eu passei, eu sempre fui um cara também, nunca arrumei confusão com ninguém. Não era de criar confusão? Não era de arrumar confusão. Mas eu tinha uns gols que você fazia, Pingo. É porque a gente vê muito. Às vezes você fazia uns gols e reclamava, chegava pro cara e falava você. Aquela vez lá com o Mário no campo, no jogo com o Coritiba, passou a bola e tal. Você no campo não era essa coisa tranquila e tal. É porque no campo... Você queria ganhar, né? A gente entra dentro do campo para ganhar, né? Pô, aí o que acontece? E de vez em quando você sempre tem uma discussãozinha com um companheiro. Que fica no campo. Que fica no campo. Eu nunca fui negócio de brigar, não. Eu nunca também fui de fazer panela com jogadores nenhum. Eu sempre fui assim, um cara tranquilo. Mas você sabe que você era estrela do Campo Grande. Todo mundo te considerava a estrela do Campo Grande. Mas eu não me sinto estrela, nem quando eu jogava. Porque eu acho que, você não joga sozinho. Exatamente. Tá me entendendo? Para tu jogar sozinho, tu não vai jogar um futebol. Tu vai jogar, como é que se diz? Tênis, né? Tênis você joga sozinho. Agora, futebol, para você poder ser estrela, alguém tem que te ajudar, né? E você acha que desse pessoal do Campo Grande que jogou contigo muitos anos, quais foram os jogadores que mais se entrosaram? Além do Lulinha, evidentemente, que era um meio campo. Quais foram os jogadores que mais se entrosaram? Ou você acha que era uma coisa natural, ano a ano? Você sentia, vamos dizer assim, o time do Campo Grande, os grandes momentos do Campo Grande, os jogadores que mais se entrosavam contigo, principalmente nessa linha ofensiva? Cara, eu joguei com vários, né? Muitos, exatamente. Muitos. O Luizinho das Arábias. Luizinho das Arábias era um... Você chegou a jogar com Alcino, né? Grandalhão? Alcino, Grandalhão. Calcino era figuraça. Jogou no Grêmio, que figura. Que figura, aquele era uma figura. Agora Portuguesa. Fez um gol do meio campo uma vez, você sabia? Ele era meio maluco, né? Figuraça. Mas você tinha o Luizinho das Arábias, jogou com o Luizinho, jogou com o Dedê, jogou com o Buga. Joguei com o Dedê, joguei com o Buga. Eu não saía, Sérgio. Não, você jogava. Isso jogava é nítido, você jogava com todos eles. Joguei com todos eles. Joguei com o Demetrios, joguei com o Marquinhos, craque do Ponto. O Wellington. Joguei com todos eles. O Lulinha, os pontas, você jogou com o Luiz Paulo, jogou com o Luiz Carlos, jogou com o Tuchê, jogou com o Carlos Antônio, enfim. Falecido Elci. É verdade. Elci faleceu. Verdade. Jogou com essa turma toda. Então, para você... Natural. Não teve nenhum grande. Os que estavam lá, você jogava. Serginho, Batatão. Serginho. Jael jogou no Campo Grande. No Campo Grande. Depois que foi pro Bangu também, jogou no Campo Grande. Essa turma toda que jogou. Esse time eu estava dando uma olhada aqui, esse time do Braga tinha muito brasileiro, né?
Aliás, muito brasileiro que jogou no Vasco. Tinha aqui o Regis, goleiro, Regis. Moroni, zagueiro, Santos, que Santos. foi ponta direita do Vasco, veio do futebol brasiliense. E você jogou com o Valtinho, cabeça de área, Valtinho. o filho do Silva, Uhum. o Vinícius, também centroavante, o técnico Raul Águas. Mas então, foi um período, aquela época de 1990 a 91, você jogou praticamente o tempo todo, mas o Quinito te queria de volta, pelo visto, porque Isso. chamou pro Espinho Foi. em 1992 para a temporada 92-93. Quando você joga com o Joel, Isso. zagueiro, volante, Bangu e Olaria, Zinho, que foi o que saiu do Vasco para fazer sucesso no futebol português, o Gilson Pontinha, que eu gostava muito, ponta direita, jogou no Bangu, jogou no Americano, jogou no Vasco, Jogou. 93. E o Ado, novamente. O Ado fica, então, aquele período todo e vocês atuam pelo Espinho e aí termina a sua trajetória no futebol português. Como é que você conceitua o que foi essa sua trajetória no futebol português? Você ficou no futebol português durante 7 anos. Como é que você, vamos dizer assim, qualifica essa tua participação? Pô, cara, para mim foi excelente ter participado desses 7 anos em Portugal. Foi uma experiência, para mim, uma experiência bastante boa, né, no modo de dizer, porque lá eu procurei ser mais responsável, tá me entendendo? Uhum. O futebol português, Outra mentalidade. outra mentalidade, te ensina várias coisas, coisa que eu não fazia aqui no futebol, eu tive que aprender a fazer lá, tá me entendendo? Senão não Seria jogava. o quê? Marcar, essas coisas. Então, porque o treinador te pede uma coisa, se tu não fizer, tu pode ser vendido para lá por não sei quantos milhões. Ele te bota lá encostado. Entendeu? E para mim foi maravilhoso. O pessoal português também são gente muito boa. Peguei muitas amizades lá. O Quinito também me deixava à vontade, meu treinador. Você fez amizade lá no... Fiz, até hoje. Não tinha nenhuma bronca? Esses brasileiros estão tomando lugar aqui dos portugueses? Não tinha nenhuma bronca? Tinha, né? Tinha, mas só que eles tinham que aturar. A gente chegava lá... Tecnicamente era melhor? Chegava lá, a gente mostrava. Agora, chegasse lá, não mostrasse, ia ficar ruim, né? Porque muitos brasileiros passaram dificuldade, cara. Né? Isso daí foi uma coisa que é muito clara na época, porque houve um êxodo muito grande de jogadores brasileiros no futebol português, e muitas vezes eles eram os destaques, né? E isso acabou, de alguma maneira, você frustra um pouco os de lá. Mas é importante você dar esse depoimento de que, independentemente disso, conseguiu que tivessem mais amizades, enfim. Não sei se tu sabe que antigamente eles vinham aqui contratar jogador que era jogador de praia. Aí chegava lá e falava, já vem um jogador de praia. Não, havia muito aquela coisa, o jogador estourava idade, ia pra lá, tinha muito isso aqui. No Vasco, por exemplo, teve vários casos. Assim, pô, o Zinho foi um dos grandes destaques lá. O Zinho chegou a jogar no profissional. Mas eles falavam lá que eles vinham contratar jogador que era da praia e ia pra lá como jogador profissional. Quer dizer, eles contavam essa história. Eles contavam lá. Contava essa história. Aí, quer dizer, todo brasileiro que fosse pra lá, eles já vem mais um da praia. Ah, entendi. Entendeu? Que era uma forma de desvalorizar aquela logo chegada. No início, quando... aquela chegada. Não, e aí, de fato, os brasileiros, eles fizeram. O Benfica, o momento que o Benfica teve um crescimento muito grande nos anos 80 foi com o Moser, foi com o Ricardo Gomes, com o Valdo. Os times, eles tinham... Talvez a exceção seja o Porto com o Mádia, porque o Mádia realmente era um jogador diferenciado. Diferenciado. Né? Mas, normalmente, eram os brasileiros. O Juari fez muito sucesso lá, o Celso fez sucesso lá, o Geraldão. Enfim, você tem, de fato, essa característica. Você citou o Duílio no esporte, né? Como outros jogadores. O Eloy também teve... O Eloy foi pro Porto. Me lembro de um ponta-direita chamado Marlon. Que jogou muita bola lá. Santa Cruz. Jogou muita bola lá no esporte. No esporte, jogou muita bola no esporte. Então você tinha... O Santos, que saiu do Vasco, jogou contigo lá no Braga, né? No Braga. Foi também um jogador que saiu do Vasco e foi fazer sucesso. Havia muito isso. Então os jogadores brasileiros acabavam fazendo sucesso no futebol português. Isso foi fazendo com que os jogadores fossem respeitados. Você vem para o Brasil, joga ainda Paysandu, Chapecoense, São Mateus, são os clubes que eu registrei aqui no finalzinho da sua carreira. Mas você sai desse momento de jogador de futebol e hoje você vive uma realidade de ensinar. Com certeza. Futuros jogadores de futebol. Como é que é essa experiência para você hoje, de estar ensinando atletas a despontarem para serem jogadores? Pô, cara, a gente que aprendemos também, né?
com vários treinadores, treinando dia a dia aí, os anos todinho aí, esses anos todinho, 18 anos e pouco de futebol. Então, o que que acontece? Hoje eu levo para os meninos, tá? Tudo que eu aprendi. Mas você gosta de levar o aspecto técnico, o disciplinar? O que que você mais fala com os garotos? Ô, cara, em primeiro lugar, quando eu chego lá na minha escolinha, que hoje eu estou trabalhando no Reforma, Uhum. naquele projeto Sei, da prefeitura. sim. Eu procuro a disciplina. Principalmente. Primeira coisa é disciplina. Primeira coisa é O que você aprendeu primeiro no futebol foi disciplina? Foi porque você tem que ter educação. Sim. Se você não tiver educação, tu não chega a lado nenhum. Você não consegue. Não consegue. Se tu for um cara arrogante, tu não vai chegar a lado nenhum. Desorganizado, É. largado. Então, a primeira coisa que eu passo para eles é a educação. Perfeito. Tá me entendendo? Agora, se o garoto também joga ou não joga, eu também tenho que ter paciência, porque tiveram paciência comigo, entendeu? Aí procura ensinar tudo que eu aprendi. O básico. O básico do que você aprendeu. É. E o talento natural, isso você não tem como ensinar. Ah, isso aí não tem, né? E você consegue enxergar? Consigo. Você enxerga rápido, esse aqui vai, esse aqui não... Você Não, consegue? não quer dizer que o que joga que vai. Sim, mas você... Dá para tu observar. Só a maneira dele pegar na bola a gente já sabe. E você tem algum lá que você acha que esse parece com um pingo? Tem vários. Tem Vários? Tem vários. Tem É vários, mesmo? Então essa tem safra é vários. boa. Essa safra é boa. Mas tem que dar sorte para chegar, né, Sérgio? Não é só jogar o futebol. Tem que dar sorte. Principalmente hoje em dia. Exatamente. Hoje em dia tá tudo diferente. Você que jogou bola, Uhum. tu chega num clube, tu leva um garoto, ele desconfia de você, É verdade, é verdade, é verdade. vai fazer o quê? Ele não tem essa visão, né? É, porque a gente também não pode chegar, eu joguei isso e aquilo. Mas se o cara tá lá, é porque ele entende. Mas pode você. mostrar já as imagens aqui que eu fiz. Você pode mostrar para os garotos. Ó, olha aqui como é que eu jogava. É Ó. verdade. Então a gente, como não tá no clube, a gente tem que respeitar quem tá lá. Eu Perfeito. não sei também se quem tá lá fica com medo de perder a cancha pra gente, entendeu? Mas a gente vai levando devagarzinho. E você está feliz hoje fazendo o Eu que você está fazendo? tô levando minha vidinha devagarzinho, curtindo a minha família. E é o que eu falo sempre pro pessoal, o que passou, passou. Passou e passou bem, né? Passou bem, graças a Deus, pelo menos eu Conseguiu. tenho uma história para contar. Exatamente, a história registrada, títulos É verdade, conquistados. é verdade. Né? Foi essa emblemática classificação do Bangu para Libertadores. Enfim, tem história para contar. E eu queria que você me falasse uma coisa. Você, um meio ofensivo. Quem foi para você o seu marcador mais difícil, mais duro? Cara, teve vários, né? Mas tudo bem. Tem vários, mas cita um que, pô, esse cara não consigo passar, tá difícil, esse cara me atrapalha demais, não consigo. Como é que é? Eu sempre. Eu jogava sempre contra o Vasco. Ah, tinha que ser com o Vasco. Sabia que tinha marcador bom no Vasco. Tinha um jogador, não sei se você conhece. Ah, Conhece, tu sabe? claro que eu tu conhece. conheço. Claro que tu conhece, foi mal. Ah. Serginho da Donga. Serginho. Aquele eu não queria jogar contra ele. Que cara chato. O Serginho era carrapato, né? Carrapato. Carrapato. Sabe por quê? Ele era carrapato, tu driblava ele 10 vezes, ele tava E ele ali atrás voltava. de você. Tinha hora que eu falava assim, leva a bola, Serginho, leva a bola. Mas eu não gostava de jogar contra ele, não. Muito chato, marcava muito. Marque, você é Serginho? Agora Andrade, esses caras deixavam jogar. Joga que deixava jogar. Tanto que você joga, dá a caneta no Andrade ali naquele. Andrade, teve uns. Ademir Lobo. Demi Lobo. Que eu não sei, porque acho que eu jogava em time pequeno e eles não se preocupavam comigo. Tá E aí você entendendo? fazia festa. Fazia festa. Mas com o Serginho não, que o Lopes mandava me marcar em cima. É porque o Lopes conhecia. O Serginho me dava cada carrinho. É mesmo? Ele era chato. O Serginho é um jogador que não aparecia muito pro time, mas ele tava. Mas não aparecia pro time, Mas pra ele- torcida. Uma Mas torcida, né? Mas ele pro time, corria atrás. corria atrás. Serginho foi o que já
desmarcou comigo 2 vezes. É. Eu acho que ele fica com vergonha. Chega no final aqui, eu acho que, rapaz, vou lá falar. Não tem gol na minha carreira pra mostrar. Eu falo, tem, rapaz, tem coisa pra você fez Fala coisa da carreira. Fala alguma coisa, não é não? Todos têm. Se você traz um zagueiro, Pingo, você mostra um zagueiro desarmando. Se você traz um volante, você traz um goleiro, se você traz um centroavante fazendo gol. Se você traz um jogador de meia como você, mostrando a criação. E é assim que cada um tem a sua função no futebol, não é mesmo? Então, eu ia te fazer uma pergunta, o que o futebol te ensinou, que é uma pergunta que eu costumo fazer. Você já falou que a primeira coisa foi disciplina. Então, o futebol te ensinou. Então, o que você gostaria de deixar de legado para o futebol em relação a esses garotos que você está ensinando? Para nós fecharmos. Ô, Sérgio, eu gostaria que o pessoal... Chega mais à frente. O pessoal dos clubes, né, desse mais oportunidade a essas crianças que não têm condições, né? Porque tem muitos garotos bons aí que não têm condições de ir num clube para fazer um treino. E muitos moram em comunidades, principalmente onde eu dou aula, é comunidade, ou então dá uma chance para a gente poder levar lá para eles fazer um teste. Sim, tá me entendendo? Sim. E tem muitos garotos bons aí. Podem ser talentos desperdiçados. É isso. Exatamente. Tem muitos aí se perdendo. Então você acha que tem muito garoto bom que, de repente, com o futebol, tendo mais oportunidade do futebol, teriam uma condição melhor de vida e o futebol ganharia com eles. Com certeza, com certeza. Então, fica aí uma mensagem final do nosso Pingo que está absolutamente correta. O futebol, ele sempre foi, para o público, algo que pode levar uma pessoa, um garoto, uma criança que ainda não sabe exatamente qual é o caminho que vai ter na vida, a encontrar um caminho junto com o futebol. E os criadores de talento, os formadores de talento, os lapidadores de talento como você, querem isso, querem que o futebol seja praticado por todos e que tenha essa oportunidade dada a todos e não para determinados grupos, determinados setores da sociedade, que ele esteja abrangido por todos esses setores, por todas essas crianças que querem jogar futebol, e assim nós esperamos que quanto mais atletas de futebol tivermos com talento, quanto mais clubes estivermos jogando, quanto mais tivermos partidas de futebol para que nos encantarmos, o futebol será muito maior, muito mais completo, muito mais bonito e muito mais visível para todos nós que gostamos desse esporte, somos apaixonados pelo futebol. Eu agradeço aqui a presença do nosso Pingo. Você que está conosco, não esqueça, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Nós estaremos aqui na próxima semana, na próxima quinta-feira, com outro grande atleta. Vamos então dar uma salva de palmas para o Pingo para fecharmos o nosso programa. Obrigado, né? Com prazer, Pingo. Prazer é meu, eu que agradeço aí pela oportunidade, valeu? Valeu, saudações. Vamos fechando. Um abraço. Até quinta-feira.